Meu nome é Aurora Mendes, e durante muito tempo eu achei que entendia de equilíbrio. Na arquitetura, aprendi que tudo precisa ter base, sustentação, proporção. E eu acreditava que o amor funcionava do mesmo jeito, que, se bem planejado, ele seria eterno, firme, capaz de resistir a qualquer tempestade. Eu não sabia, naquela época, que o amor mais bonito também podia ser o mais traiçoeiro. Conheci Henrique Vasconcelos em um jantar de negócios, numa daquelas noites em que o mundo parece girar devagar, cheio de sons de taças se tocando e risadas artificiais. Eu estava ali por obrigação profissional, vestindo meu melhor sorriso e meu vestido preto preferido, quando ele apareceu ao meu lado, confiante, com uma postura que exalava poder. Você é Aurora Mendes, não é? A arquiteta que está revolucionando os interiores corporativos. A voz dele era firme, envolvente, e o modo como pronunciava meu nome fazia parecer que ele já me conhecia há anos. Sorri, educada, e respondi: sou eu. E você deve ser o homem que todos mencionam, mas que ninguém parece realmente conhecer. Ele riu baixo, inclinando a cabeça. Gosto de manter um pouco de mistério. É o segredo do sucesso. Aquela conversa foi como um jogo. Henrique não era apenas bonito, era o tipo de homem que sabia o efeito que causava. Cada palavra parecia estudada, cada olhar, calculado. No final da noite, ele segurou minha mão e disse: espero que essa não seja a nossa última conversa. E, de algum modo, eu soube que não seria. Nas semanas seguintes, ele me envolveu em um turbilhão. Flores enviadas ao escritório, mensagens durante as madrugadas, convites para jantares em lugares que eu nunca teria ousado ir sozinha. Eu tentava resistir, manter o foco no trabalho, mas Henrique tinha um talento perigoso, ele fazia tudo parecer inevitável. Você trabalha demais, Aurora. Precisa aprender a viver. E eu, cansada da rotina, comecei a acreditar que ele estava certo. Ele me buscava após reuniões, me esperava em frente ao prédio com o carro mais caro da rua, sempre com aquele sorriso que misturava ternura e domínio. Você me inspira, ele dizia, enquanto observava meus desenhos espalhados pela mesa do estúdio. Um dia ainda quero ver você projetando a nossa casa. Eu ria, meio sem graça, meio encantada. Nossa casa? Perguntei, e ele respondeu sem hesitar: sim. Eu não entro na vida de alguém para ser passageiro. No começo, ele era tudo o que eu sempre quis. Atencioso, protetor, inteligente. Me fazia sentir importante, desejada, admirada. Quando estávamos juntos, o mundo parecia mais bonito, como se as cores ao redor ganhassem brilho. Eu me sentia parte de algo grandioso, como se finalmente tivesse encontrado o alicerce que faltava na minha vida. Mas, aos poucos, começaram as pequenas rachaduras. Primeiro, foram os comentários sutis. Não gosto muito dessa amiga sua, ela te influencia demais. Depois, os avisos disfarçados. Você devia me avisar quando for sair tarde do escritório, eu fico preocupado. E então vieram os pedidos que soavam como ordens. Não atenda esse número, amor. Você não precisa conversar com ninguém do trabalho a essa hora. Eu me convencia de que era cuidado, não controle. Afinal, ele me tratava como um tesouro, quem poderia ver perigo nisso? As amigas elogiavam, diziam que eu tinha encontrado um homem raro, alguém que sabia valorizar uma mulher. E, por fora, eu sorria. Por dentro, algo começava a doer. Certa noite, enquanto ele cozinhava no meu apartamento, algo que sempre fazia questão de fazer, como se dominasse até meu espaço, perguntei de forma leve: você não acha que está se envolvendo rápido demais? Ele ergueu o olhar, e o sorriso dele, pela primeira vez, não alcançou os olhos. Quando um homem sabe o que quer, ele não perde tempo. Depois disso, nunca mais o questionei. Henrique era o tipo de homem que não aceitava dúvidas. E eu, cada vez mais envolvida, deixava que ele tomasse conta da minha vida como se fizesse parte da mobília. Quando percebi, ele já estava em tudo, nas minhas decisões, no meu tempo, no meu silêncio. Ainda assim, eu continuava acreditando que era amor. Um amor intenso, avassalador, daqueles que nos fazem acreditar que tudo vale a pena.
Eu o defendia, o admirava, o colocava em cada um dos meus planos. E quando ele me abraçava, dizendo, "Você é a mulher da minha vida", eu acreditava com todas as minhas forças. Naquela época, eu não fazia ideia de que o mesmo homem que me fazia sorrir com doçura seria o mesmo que um dia me olharia nos olhos, diante de todos, para me humilhar. Eu não sabia que aquele amor perfeito seria apenas o primeiro traço de uma planta fadada a ruir, uma construção tão bela por fora quanto podre por dentro. Tudo começou com um detalhe tão pequeno que, à primeira vista, não parecia nada. Era uma notificação, uma simples mensagem que apareceu no celular de Henrique enquanto ele tomava banho. O aparelho estava em cima da bancada da cozinha, vibrando insistentemente. Eu não sou o tipo de mulher que vasculha o telefone de ninguém, mas, naquela noite, algo dentro de mim me fez olhar. Na tela, o nome piscava com insistência, Lara. Apenas isso. Nenhum sobrenome, nenhuma imagem. Mas o jeito íntimo da mensagem era impossível de ignorar. Senti falta do nosso lugar. Meu coração gelou, e as mãos começaram a suar. Fiquei parada, olhando aquela frase curta, tentando entender o que significava. Nosso lugar. Duas palavras que pareciam empurrar o ar para fora do meu peito. Quando ele saiu do banho, fingindo naturalidade, perguntei com o tom mais leve que consegui, "Henrique, quem é Lara?" Ele se secou calmamente, como se já esperasse a pergunta. "Ah, é só uma amiga antiga. Trabalhamos juntos há um tempo." "Uma amiga antiga que sente falta do nosso lugar", retruquei, tentando sorrir, mas a voz falhou. Henrique se aproximou, me envolveu pela cintura e olhou diretamente nos meus olhos. "Você é tão inteligente, Aurora, não deixe sua cabeça te enganar. Ciúmes é o pior veneno para um relacionamento." Aquela frase me feriu mais do que eu queria admitir. Porque, no fundo, eu não estava com ciúmes, eu estava desconfiada. E desconfiança é bem diferente. Ainda assim, engoli o desconforto e decidi acreditar. Ou talvez tenha decidido querer acreditar. Afinal, o amor às vezes nos torna cúmplices das próprias mentiras. Nos dias seguintes, tentei ignorar o assunto. Ele estava mais carinhoso do que nunca, como se soubesse que precisava compensar algo. Me levava para jantar, fazia surpresas, dizia "te amo" em momentos aleatórios. Eu sorria, mas dentro de mim havia uma sensação estranha, uma sombra que não ia embora. Alguns dias depois, estávamos em um evento da empresa dele. Henrique conversava animado com investidores, e eu, sozinha em um canto, observava tudo com taça de champanhe na mão. Foi quando uma mulher de cabelos ruivos, corpo elegante e olhar afiado se aproximou de mim. "Você deve ser a Aurora." O tom dela era suave, mas havia algo provocativo em cada palavra. "Sou a Lara. Trabalhei com o Henrique por anos. Ele fala tanto de você." Senti o estômago revirar. O sorriso dela era falso, e o olhar conhecia intimidades que eu não deveria reconhecer. Tentei manter a postura. "Prazer. Ele também comentou sobre você." Ela riu, inclinando a cabeça. "Ah, imagino que sim. O Henrique é um homem difícil de esquecer, não é?" Aquela frase ficou ecoando na minha mente pelo resto da noite. Quando fomos embora, ele notou meu silêncio. "O que foi? Está tudo bem?" Eu hesitei antes de responder, encontrei a Lara. Ele virou o rosto rapidamente, surpreso, mas logo se recompôs. "Ah, sim, ela apareceu. É uma boa profissional. Não tem motivo para você ficar tensa." "Tensa?" repeti, olhando pela janela do carro. "Não estou tensa. Só acho curioso o modo como ela fala de você." Ele riu, forçado. "Lara é complicada. Sempre teve uma personalidade intensa. Mas isso ficou no passado, Aurora. No passado." Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei observando o rosto dele ao meu lado. Bonito, tranquilo, como se nada no mundo pudesse abalá-lo. E pensei em quantas vezes já havia acreditado em palavras ditas com a mesma calma. Os dias seguintes foram um teste de paciência.
Henrique evitava falar sobre ela, mas o nome Lara continuava aparecendo nas entrelinhas da nossa rotina, uma ligação que ele dizia ser trabalho, uma viagem repentina que ele afirmava ser negócios, um perfume diferente em sua roupa quando voltava tarde. Eu comecei a anotar mentalmente cada detalhe. Não para acusar, ainda não, mas para ter certeza. Certa manhã, ele deixou o laptop destravado na mesa enquanto atendia uma ligação. Bastou um segundo para que eu visse o que não devia, um e-mail recente, com o assunto como antes. E o remetente era o mesmo nome que já me perseguia. Lara. Meu corpo inteiro ficou tenso, mas, em vez de abrir a mensagem, apenas olhei para a tela e pensei, se eu abrir, não vou poder voltar atrás. Henrique voltou para a sala sorrindo. Tenho uma surpresa para você. Que tal passarmos o fim de semana em Campos do Jordão? Tentei fingir entusiasmo. Parece ótimo. Perfeito. Vai ser bom para nós dois. Quero ver você relaxar, meu amor. Ele me beijou na testa, e naquele toque, algo dentro de mim desmoronou. Não porque eu tivesse certeza da traição, mas porque percebi que já não confiava nele, e quando a confiança morre, o amor começa a apodrecer em silêncio. Naquele momento, entendi que a pior traição não é a física. É a dúvida. É acordar todos os dias ao lado de alguém e não saber mais quem ele realmente é. Eu ainda o amava, ou pelo menos achava que sim. Mas o amor que antes me deixava leve agora me pesava no peito, como se cada respiração fosse uma lembrança de que algo estava prestes a desabar. E foi ali, naquela fragilidade silenciosa, que eu comecei a mudar. Não sabia ainda, mas a aurora sonhadora que acreditava em promessas estava morrendo. Em seu lugar, nascia alguém mais forte, mais fria, e disposta a descobrir toda a verdade, custasse o que custasse. A verdade sempre aparece. Às vezes, ela vem em gritos, outras, sussurra nos detalhes, disfarçada em coincidências que só fazem sentido quando é tarde demais. No meu caso, a verdade veio em silêncio, em uma tarde comum, quando eu ainda acreditava que conseguiria salvar o que restava do meu relacionamento. Henrique havia me pedido para entregar um projeto na empresa dele. Era algo simples, revisar um layout de interiores para um novo prédio que estavam construindo. Eu aceitei, querendo mostrar que ainda podia separar o amor do trabalho, mesmo com todas as desconfianças que me rondavam. No entanto, quando cheguei à sala dele, encontrei muito mais do que plantas e contratos. Enquanto esperava, sentei-me em sua cadeira e abri a pasta de projetos que estava sobre a mesa. O nome no cabeçalho chamou minha atenção, Empreendimento Lara S.A. O estômago se contraiu. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia pesado demais. Peguei os papéis, fingindo calma. As folhas estavam repletas de assinaturas dele, dela. Em uma das páginas, havia comprovantes de transferência. Grandes somas, valores absurdos. E o pior, tudo em nome da empresa dela. Meu corpo inteiro tremia. Ele não apenas mantinha contato com a ex, estava financiando o negócio dela. E mais, parte do investimento vinha de contas conjuntas, dinheiro que, de alguma forma, também era meu. A realidade caiu sobre mim como concreto fresco. Henrique não era apenas um traidor emocional. Ele era um manipulador. Escutei passos se aproximando e guardei os papéis às pressas. Ele entrou sorrindo, confiante, sem imaginar que eu já sabia demais. Você chegou cedo, amor. Estava com saudade? Fingi o sorriso mais natural que consegui. Estava. Queria te surpreender. Ele se aproximou, me beijou a testa, e eu senti um arrepio de repulsa que escondi atrás de uma risada contida. Como está o projeto? Perguntou, enquanto organizava a mesa. Interessante, respondi, tentando manter o olhar neutro. Parece promissor. Especialmente esse, empreendimento novo. Lara S.A., não é? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Henrique levantou os olhos devagar, e o sorriso dele congelou. Onde ouviu esse nome? Em uma conversa por aí, menti, cruzando os braços. Ela parece estar indo muito bem.
Ele relaxou o corpo, mas o olhar continuava avaliando cada movimento meu. É só um investimento. Nada pessoal. Claro, respondi, fingindo desinteresse. Nada pessoal. Aquela conversa foi o ponto exato em que deixei de ser inocente. Saí do escritório dele como quem sai de um campo minado, cada passo calculado, cada respiração medida. Eu sabia que não podia enfrentá-lo ainda. Henrique era o tipo de homem que negaria tudo e ainda me faria duvidar da minha própria sanidade. Não. A vingança precisava de estratégia. Nos dias seguintes, comecei a agir. Eu sabia onde ele guardava documentos, conhecia suas senhas, seus hábitos. Cada mentira dele me dava mais munição. Copiei arquivos, tirei fotos de contratos, coletei comprovantes de transferências e mensagens suspeitas. Tudo em silêncio, como uma arquiteta revisando o esboço final antes de erguer o prédio. Ao mesmo tempo, comecei a me transformar. Passei a sorrir mais, a elogiá-lo, a fazer planos como se nada tivesse acontecido. Henrique relaxou, e, quanto mais confiante ele ficava, mais fácil era observar seus deslizes. Às vezes, ele me mostrava novos projetos, e eu fingia estar encantada, enquanto via o nome de Lara escondido entre as linhas. Certa noite, ele me levou para jantar em um restaurante caro, o tipo de lugar onde os garçons sussurram e as taças parecem frágeis demais. Durante o brinde, ele segurou minha mão e disse: "Eu te amo, Aurora." Nunca duvide disso. Olhei para ele, sorri e respondi: "Eu nunca duvidei." Mas, dentro de mim, uma voz fria murmurava: "Nunca mais vou acreditar em você." Nos dias que se seguiram, comecei a montar meu plano com precisão. Eu não queria apenas terminar. Eu queria expor. Henrique havia construído uma imagem pública perfeita, o empresário de sucesso, o noivo dedicado, o homem admirado por todos. Eu queria derrubar isso diante de cada pessoa que o aplaudia. Comecei a planejar o evento do nosso noivado, e ele, vaidoso, acreditava que tudo era para celebrar o amor. Mal sabia ele que eu estava desenhando o palco da própria ruína. Contratei a equipe de som e vídeo, escolhi o local, os convidados, os detalhes. Henrique achava que eu queria a festa perfeita. E eu queria, sim, mas não para celebrar um começo. Eu queria um final que ele jamais esquecesse. À medida que o plano tomava forma, comecei a sentir algo que não esperava: calma. O medo desapareceu, a dor se transformou em lucidez. Eu via tudo com clareza. A mulher que um dia tremia diante da dúvida agora caminhava com firmeza. Em uma noite silenciosa, sentei diante do espelho e encarei meu próprio reflexo. "Você não é fraca, Aurora", sussurrei para mim mesma. "Você só estava apaixonada. E agora está desperta." A partir daquele instante, deixei de ser a noiva que esperava um conto de fadas. Tornei-me a arquiteta da minha própria vingança, e a planta já estava pronta. Bastava esperar o dia em que cada mentira dele seria revelada diante do mundo. Aquela noite parecia a saída de um sonho. O salão estava coberto de luzes douradas, as flores brancas formavam arcos ao redor do palco, e a música suave preenchia o ar com uma tranquilidade quase irônica. Cada detalhe havia sido planejado por mim, desde o tom das velas até o lugar de cada convidado. Henrique acreditava que eu estava realizando o meu grande sonho de menina, o noivado perfeito. Mas, na verdade, eu estava construindo o cenário de uma peça cuidadosamente ensaiada, onde ele seria o protagonista da própria desgraça. Passei a tarde inteira sendo maquiada, ouvindo as pessoas elogiarem minha calma. "Aurora, você está radiante", diziam. Eu sorria. Ninguém fazia ideia do que se passava por trás daquele batom vermelho. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher serena, quase fria, com olhos que não tremiam mais. O vestido branco de seda caía sobre o corpo como se tivesse sido moldado em mim, e, de certo modo, tinha sido. Era a armadura perfeita. Cheguei ao salão de braços dados com Henrique. Ele estava orgulhoso, imponente, o homem que todos admiravam. Apertava minha mão com firmeza, como se quisesse me lembrar de que eu era dele. "Você está linda, meu amor", murmurou ao pé do ouvido.
Eu o encarei e respondi com um sorriso leve. Eu sei. A festa começou como qualquer outra, risos, brindes, câmeras registrando cada movimento. Henrique adorava os holofotes. Posava para fotos, cumprimentava empresários, distribuía charme. Eu observava cada gesto dele com uma calma quase clínica, enquanto sentia o tempo se mover devagar, como se o destino respirasse junto comigo. No centro do salão, o mestre de cerimônias chamou a atenção dos convidados. Senhoras e senhores, vamos ouvir algumas palavras do noivo. Henrique subiu ao palco, confiante, com aquele sorriso de quem acredita controlar o mundo. Pegou o microfone, fez uma pausa teatral e começou. Esta noite é uma celebração do amor, do compromisso e da confiança. Todos o aplaudiram. Ele me olhou, e por um instante, quase acreditei no teatro. Eu e Aurora somos a prova de que o amor supera tudo, continuou. Mas, também somos a prova de que nem tudo é fácil. As palavras dele começaram a tomar um tom estranho. Um murmúrio percorreu o salão. Há coisas na vida que não desaparecem, pessoas que sempre farão parte da nossa história. E hoje, eu quero ser transparente. Meu coração acelerou, mas não de medo, e sim de antecipação. Henrique olhou para mim com uma expressão calculada e disse, alto, diante de todos, minha ex faz parte da minha vida. Ou você aceita isso, Aurora, ou cancelamos o noivado aqui mesmo. O salão inteiro silenciou. Os convidados se entreolhavam, chocados. O mestre de cerimônias ficou imóvel, o microfone rangendo nas mãos dele. Eu, no entanto, apenas sorri. A sensação que me tomou foi estranha, não era dor, nem vergonha. Era libertação. Senti centenas de olhos sobre mim, esperando que eu desmoronasse. Henrique me observava com o olhar de um homem que acreditava ter o controle, esperando minha rendição. E então, eu simplesmente disse, em voz baixa, mas firme o bastante para que todos ouvissem, tudo bem. O murmúrio se espalhou como vento. Ele piscou, surpreso, tentando entender se eu estava sendo sincera. Tudo bem? Repetiu, confuso. Sim, Henrique. Está tudo bem, respondi, mantendo o sorriso intacto. A festa continuou, mas o clima havia mudado. Ele acreditava que eu havia cedido, que a mulher diante dele havia perdoado, engolido o orgulho, aceitado a humilhação. E quanto mais ele acreditava nisso, mais seguro ficava. Foi ali que percebi que o momento ideal havia chegado. Enquanto as taças tilintavam e as risadas voltavam, observei a equipe técnica se posicionar discretamente. O telão atrás do palco, que antes exibia apenas fotos nossas, agora estava conectado ao arquivo que eu havia preparado há semanas. Mas eu ainda não o acionara. Não naquela noite. A pressa é inimiga da perfeição, e a minha vingança precisava de um palco maior. Aquela noite era apenas o ensaio final, o teste da resistência dele e da minha frieza. Quando a festa terminou, Henrique me abraçou na frente de todos e sussurrou, sabia que você entenderia. É por isso que te amo. Você é madura. Olhei para ele, e respondi com ternura calculada, você ainda não faz ideia do quanto. Naquela madrugada, deitei ao lado dele e fingi dormir. Henrique respirava tranquilo, satisfeito por acreditar que havia vencido. Mas dentro de mim, eu já não era a mesma mulher. Eu tinha visto quem ele realmente era, e o homem que dormia ao meu lado não era meu noivo. Era apenas o alvo final do meu plano. Enquanto a cidade dormia, eu olhava para o teto e repetia mentalmente as últimas linhas do discurso que ele nunca ouviria. Você pode ter exposto meu coração, Henrique, mas eu vou expor a sua alma. A contagem regressiva para o casamento havia começado, e com ela, a contagem regressiva para o fim dele. O dia do casamento amanheceu com um céu limpo e uma brisa leve que balançava as cortinas do meu quarto. Do lado de fora, tudo parecia perfeito, o tipo de perfeição que as pessoas sonham em viver, mas que eu aprendi a desconfiar. As ruas estavam decoradas com flores brancas, o salão de recepção iluminado com tons dourados, e cada convidado ansioso para testemunhar o casamento do ano. Mal sabiam eles que, em poucas horas,
aquele lugar se tornaria palco de um espetáculo completamente diferente. Vesti o meu vestido lentamente, observando o reflexo no espelho. O tecido branco refletia a luz do sol que entrava pela janela, e por um instante, senti um arrepio. Não de nervosismo, de poder. A mulher que me encarava no espelho não era a mesma que, meses antes, chorava em silêncio. Ela era calma, precisa, e, principalmente, livre. O telefone tocou. Era Henrique. Amor, está pronta? Fechei os olhos por um segundo, sentindo o peso daquela palavra. Sim, respondi com voz serena. Estou mais pronta do que nunca. A igreja estava lotada. Músicos afinavam os instrumentos, convidados tiravam fotos, e a imprensa se amontoava na entrada, sedenta por imagens. Henrique, no altar, exibia o sorriso de um homem satisfeito, confiante, certo de que tinha tudo sob controle. Ele sempre amou os holofotes, e naquele dia, eu iria dar a ele todos. Caminhei lentamente até o início do corredor. O som do órgão ecoou, e todos se levantaram. As câmeras me seguiram, os sorrisos se abriram, e por um momento, o mundo inteiro parecia acreditar naquela ilusão de amor. Henrique me olhava como se fosse o homem mais sortudo da terra. Eu caminhei em sua direção, passo por passo, o coração batendo em um compasso calmo e controlado. Mas algo estava prestes a acontecer. Quando cheguei ao meio do corredor, as luzes da igreja piscaram levemente. Um técnico que eu havia contratado discretamente se posicionou na cabine de som. Henrique olhou ao redor, confuso, mas logo sorriu de novo, achando que era apenas um problema elétrico. Então, o som do órgão cessou. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. E, de repente, o telão que ele mesmo havia mandado instalar para projetar nossos momentos juntos acendeu. A primeira imagem que surgiu foi a de Henrique e Lara, em um restaurante, rindo enquanto brindavam. O vídeo era nítido, real. As vozes deles soavam claras como o dia. Ela não faz ideia, dizia ele. Tudo está no nome dela. Depois eu resolvo. Lara gargalhava. Você sempre resolve, Henrique. Desde que ela continue acreditando na sua versão de príncipe. Um murmúrio atravessou o salão. Alguém deixou cair uma taça. Eu continuei parada no meio do corredor, de cabeça erguida, observando as reações se espalharem como fogo. Outros vídeos vieram em seguida, mensagens de voz, capturas de tela, transferências bancárias, jantares, viagens. Provas de uma traição tão bem escondida que só poderia ter sido descoberta por alguém disposta a ir até o fim. As pessoas olhavam de mim para ele, chocadas. A mãe dele levou a mão ao peito, o pai se levantou abruptamente. Henrique correu até o altar, gritando, desliga isso. Agora. Mas o técnico manteve o telão ligado, a senha de acesso havia sido trocada. Então, a última imagem apareceu, uma nota fiscal enorme, projetada na tela, com cada gasto detalhado do casamento, o vestido, o buffet, as flores, o aluguel da igreja. Tudo registrado em nome de Henrique Vasconcelos. A legenda abaixo dizia: para o homem que achava que podia comprar tudo, inclusive a mim. Obrigada por financiar sua própria ruína. Um burburinho explodiu entre os convidados. Henrique me olhou, pálido, o suor escorrendo pela testa. Você enlouqueceu? Gritou, a voz trêmula. Não, respondi com calma. Pela primeira vez, estou perfeitamente lúcida. Virei-me para o público, respirei fundo e disse: desculpem-me, mas o casamento foi cancelado. O noivo decidiu dividir a vida entre duas mulheres, então achei justo que ele arcasse com as despesas sozinho. Larguei o buquê no chão e caminhei lentamente até a saída. Atrás de mim, o salão mergulhou em caos. Convidados filmavam, sussurros viravam risadas e Henrique, no altar, era engolido pela vergonha pública que ele mesmo merecia. Ao sair, senti o vento tocar meu rosto como se me libertasse de um peso antigo. Do lado de fora, os flashes me cegaram por um segundo, mas eu continuei andando. Nenhuma lágrima, nenhum arrependimento. Apenas a sensação doce de justiça.
No carro, tirei o véu, olhei pela janela e sussurrei para mim mesma: você conseguiu. E naquele instante, entendi que minha vingança não era apenas contra ele. Era contra tudo o que eu havia permitido que me ferisse. Eu não era mais a noiva traída. Eu era a mulher que reconstruiu a própria vida, e fez o traidor pagar cada centavo da mentira que tentou vender como amor. Os meses que se seguiram ao casamento que não aconteceu foram silenciosos por fora, mas intensos por dentro. Eu precisei me reaprender. Depois da tempestade, vem o vazio, aquele espaço onde o barulho cessa e tudo o que resta é o som da própria respiração. Eu passei semanas tentando entender o que havia sobrado de mim depois de tudo. Mas, pouco a pouco, percebi que havia sobrado o essencial: eu mesma. A história espalhou-se rapidamente. O vídeo do altar viralizou em questão de horas, rodou os portais de notícias, ganhou manchetes, memes, discussões em programas de TV. A noiva que expôs o noivo no altar, diziam as manchetes. Alguns me chamavam de cruel, outros de corajosa. Eu não respondia a nada. A vingança tinha sido pública, mas a paz precisava ser silenciosa. Henrique tentou desaparecer nos primeiros dias. Depois, quando percebeu que o mundo não deixaria o escândalo morrer, tentou se justificar. Deu entrevistas curtas, dizendo que eu havia interpretado mal as coisas, que havia sido um erro de comunicação. Ninguém acreditou. O império de aparências que ele construiu começou a ruir. Investidores o deixaram de lado, contratos foram cancelados e, quando a auditoria veio à tona, descobriram irregularidades nas contas da empresa, todas ligadas ao mesmo projeto de fachada, o Empreendimento Lara S.A. Lara, por sua vez, sumiu. Deixou o país às pressas, segundo as notícias. Alguns diziam que ela havia sido cúmplice, outros que o usava tanto quanto ele usava a mim. Não me importava. O importante era que nenhum dos dois tinha saído impune. Já eu, comecei do zero. Vendi meu antigo apartamento, o mesmo que Henrique ajudou a decorar, e aluguei um estúdio menor, cheio de luz natural e silêncio. Criei uma nova empresa, Aurora Mendes Design, especializada em projetos personalizados para mulheres que queriam recomeçar. E, para minha surpresa, o escândalo que antes parecia uma mancha na minha história acabou se tornando o ponto de partida do meu sucesso. Recebi mensagens de mulheres que eu nunca havia conhecido. Você me deu coragem. Vi você na TV e percebi que posso me levantar também. Cada palavra delas me curava um pouco mais. O tempo passou. Um ano depois, fui convidada para participar de uma entrevista em um programa de televisão sobre superação. Sentei-me diante das câmeras com um vestido vermelho, o mesmo tom que usei no batom naquela noite fatídica. A apresentadora perguntou: Aurora, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Sorri. Sim, respondi. Mas não pela vingança. Eu faria tudo de novo pela libertação. Às vezes, é preciso destruir uma mentira para reconstruir a própria verdade. Quando o programa terminou, saí do estúdio e parei em um café para respirar. Era um lugar pequeno, escondido entre prédios antigos. Pedi um cappuccino e me sentei perto da janela. Estava tranquila, até ouvir uma voz que eu jamais esqueceria. Aurora? Levantei o olhar devagar. Henrique estava ali, magro, abatido, com olheiras profundas e um terno que já não combinava com o ar de superioridade de antes. Havia perdido algo mais do que dinheiro. Havia perdido o controle. Posso me sentar? Perguntou, hesitante. Pode. Ele se acomodou à minha frente, visivelmente desconfortável. Ficou alguns segundos em silêncio antes de dizer: eu mereci tudo o que aconteceu. Cruzei as mãos sobre a mesa. Sim, mereceu. Mas eu nunca quis te machucar desse jeito. Henrique, interrompi calmamente, você quis me possuir. Isso é diferente de amar. Machucar foi apenas consequência. Ele baixou o olhar, como se aquelas palavras tivessem o peso de uma sentença. Eu perdi tudo, murmurou. A empresa, os amigos, o nome, até a Lara me abandonou. Você perdeu o que nunca construiu de verdade, respondi.
E talvez esse seja o primeiro passo para começar a ser alguém. Ele levantou o olhar, e por um instante, reconheci o homem que um dia eu amei, mas o encanto não existia mais. O que restava ali era apenas um reflexo distorcido. Você está feliz? Perguntou, quase num sussurro. Estou em paz. Felicidade é consequência disso. O silêncio entre nós foi quebrado pelo garçom trazendo o meu café. Levantei-me, ajeitei a bolsa e o encarei uma última vez. Henrique, eu te perdoo. Mas não pelo que você fez comigo, eu te perdoo para não carregar o peso da tua culpa comigo. Saí do café e senti o vento frio bater no rosto. Olhei para o céu, e por um instante, percebi que o mundo estava exatamente como deveria estar, inteiro, mas renovado. Hoje, quando penso em tudo o que vivi, entendo que a vingança nunca foi o meu fim. Ela foi apenas o início da minha justiça. A verdadeira vitória não foi tê-lo humilhado diante de todos, mas ter me libertado do medo de ser diminuída. Henrique se tornou uma lembrança distante, uma sombra do passado que me ensinou o valor da minha própria luz. Lara, um fantasma esquecido em alguma fronteira. E eu, Aurora Mendes, renasci. Meu nome, antes associado a uma noiva traída, agora era sinônimo de superação. Meus projetos cresceram, minha voz ecoava em palestras, e cada mulher que me ouvia entendia que amor nunca deve custar a própria dignidade. Porque, no fim, aprendi que justiça e amor não se opõem, eles se completam. A justiça foi o que me libertou. E o amor, finalmente, fui eu quem aprendi a sentir, por mim mesma. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!